Oi, oi, oi! Estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre prosperidade, né? A prosperidade ela começa justamente quando a gente honra o que a gente já tem. É isso que nós vamos falar hoje. Eu e a Bianca. Bianca já chegou aqui, deixa eu só incluí-la. Vamos ver se dá certo. Pronto, estamos ao vivo. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu pensei assim, meu, no dia que eu entrar, eu vou ter que começar assim, oi, 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 já ficou marca. Oi, 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 estamos ao É, vivo. eu vou ter que entrar assim, não vai ter jeito, não tem Tá outro vendo? jeito. Não tem saída, Carol. Ai, ai, fiquei até vermelha. Ai, Por ai. quê? Virou a sua marca pessoal, né? Mas aí, como a gente tá fazendo isso aqui junto, eu falei, meu, na hora que eu entrar, eu vou ter que começar. Oi, oi, Não oi. é? É. Pois é. Bom, bora lá. Bora Hoje, lá. né, associando já, na semana passada a gente já começou com um tema, né, relacionado aí à prosperidade, dinheiro, enfim. E hoje, em continuidade a este tema, né, a proposta oficial foi: a prosperidade começa quando honramos o que já temos, Uhum. Em né? tudo, né, Carol? Em tudo, em tudo. Em tudo. E aí a gente vai trazer um pouquinho, né, da nossa visão sistêmica, né, considerando o bate-papo sistêmico, mas inevitavelmente a gente fala, né, tipo, de honrar o que já tem no aspecto até de gratidão, no âmbito maior mesmo, assim, né? Enfim, vamos lá. Tem algum ponto específico que você queira começar para puxar esse assunto? Na verdade, não, porque eu acho que quando você fala, você colocou no. Eu não tô com ele aberto aqui, você colocou no post que é um HAL que a gente já tem, né? Isso. Então, mas aí já começa, tipo, quando a gente começa falando sistemicamente, a prosperidade começa quando a gente honra quem veio antes, primeira coisa, né? Pei. Começamos. Isso. Sim, Não sim. tem como a gente falar de prosperidade, principalmente a gente que fala da sistêmica, sem falar sobre isso, né, Carol? É, e é interessante quando você fala, né, do honrar quem veio antes, porque, de fato, qualquer constelador, enfim, né, faz esse paralelo com, com a Bíblia, né? Por mais que a gente não vincule nada em nenhum aspecto religioso, enfim, mas a gente faz esse aspecto, faz esse paralelo com a Bíblia o tempo todo, quando as pessoas falam, né, que está inclusive na Bíblia, honrar pai e mãe, né? E honrar pai e mãe dentro da visão sistêmica tem muito mais a ver com a gente aceitar eles exatamente como eles são, sem ficar criticando, achando que deveria, né, ter sido diferente, né, sem sair um pouco dessa postura arrogante de achar que a gente poderia fazer melhor do que eles fizeram, até mesmo porque, né, não custa repetir aqui, os nossos pais receberam bem menos do que eles nos deram, né? E é justamente por receber menos e fazer mais é que a gente tem que olhar com um pouco mais de, né, de humildade, de Quando a olhar de gente, pequeno. quando a gente entra nesse assunto dos pais, né, eu tenho vontade de falar várias coisas, mas senão a gente vai ficar parada nessa situação, né, de honrar os pais, porque eu até repostei uma coisa lá no meu Insta que fala de um cara falando com uma mulher a respeito disso, né, que ela estava falando de trazer raiva e que era em relação aos pais e tal, e que, entre aspas, ele só fala, essa raiva é um mecanismo de defesa do amor, sabe? Uhum. E que normalmente é o que acontece, né, Carol? Quando a gente vai olhar para a constelação familiar, é isso que acontece. E fazendo um gancho com o que a gente vai falar sobre prosperidade, a prosperidade também está muito linkada. Quando a gente fala de honrar quem veio antes, que você traz da aceitação dos nossos pais exatamente como eles são, é da gente tomar cuidado que a gente carrega no coração, né? Que a prosperidade também está muito alinhada a isso, né? O que eu estou carregando no meu coração? Qual é o tipo de sentimento que eu estou carregando? Sim. E até mesmo, né, quando a gente pensa em o que muda a nossa vibração é o que a gente sente, né? É, Então, quando a gente fala o que carrega no coração é algo mais importante do que apenas a gente comentar a respeito, assim. A gente se policiar realmente o que a gente, como que a gente sente. Tanto é que, assim,
quando a gente pensa em ressignificação de crenças e tudo mais, a gente vai observar padrão de pensamento, né? Então, a gente não tem como se sentir bem tendo pensamentos ruins. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que se policiar é a forma como eu penso. E à medida que eu mudo a forma como eu penso, eu consigo mudar a forma como eu me sinto. É uma consequência, assim. Mas as pessoas elas não têm, elas acham que elas acreditam na verdade o que a mente conta, né? Uma Sim, vez eu fiz até falei assim, a gente sabe que a mente mente, mas a gente acredita no que ela conta pra gente, né? Por quê? sim. E aí, quando você fala da gente saber fazer essa identificação, vou falar eu, tá? Antes de entrar nesse caminho maluco. Mas tudo que a nossa mente, tudo que a minha mente me trazia, parecia que era uma verdade, né? Parecia que era aquilo que era a vida. Ou muitas vezes as pessoas confundem o que a mente está trazendo quando a gente fala de intuição. Então, tudo que a nossa mente está trazendo parece que era exatamente aquilo. Se a gente parar para pensar hoje, a nossa mente já conta uma história que às vezes nem vai acontecer, mas a gente já se sente de acordo com essa historinha que a nossa mente contou. Por isso que a nossa antiga professora dizia, né? Não acredite nessas narrativas, né? Quais são as Sim. narrativas que você está contando para si mesma para não avançar, né? É o lance de não acreditar em tudo que a gente pensa, não acreditar em tudo que a gente sente de cara, porque tem a ver com os nossos pensamentos, né? E é a gente se policiar, na verdade, né? Quando a gente pensa, tipo, no grupo das lobas, por exemplo, no grupo das lobas, toda semana a gente fala sobre a importância da mulher, principalmente, né? Se conectar mais com a própria intuição, né? E aí a gente fala do grupo das lobas por conta do livro Mulheres que Correm com os Lobos e tudo, mas muito pela natureza do lobo mesmo, assim, tipo, de ser algo mais instintivo, mais intuitivo. E aí o grande trabalho é a gente sempre diferenciar o que é a minha intuição, o que são as paranoias da minha cabeça, né? Mas no final das contas, a intuição Um quê diferenciado, tem né? um quê diferenciado, exatamente. Tem um quê diferenciado, tem um tempero diferente, E, sabe? e é engraçado você falar isso, porque eu fiz uma publicação, antes da gente falar que a gente ia falar sobre prosperidade, que eu coloquei lá que prosperidade a gente não alcança, a gente atrai, né? Uhum. E aí, quando você está falando do seu grupo das lobas, que você mexe muito com o feminino, né? E essa Sim. atração, estava falando hoje para uma cliente minha, que ela estava falando sobre esse lance do feminino. Eu mandei algumas coisas que ela tinha que fazer, e ela me trouxe uma coisa de você se vestir, dependendo de onde você vai, para não chamar atenção, né? Que a gente faz muito isso. Aí ela falou, isso está muito ligado com o feminino. Aí eu falei, tá, porque o feminino é magnético, né? Aquele que vai fazer, vai atrair. Quando eu não quero me arrumar, dependendo da roupa que eu não quero colocar, porque eu não quero chamar atenção, é como se eu estivesse me escondendo, né? Sim. E quando a gente está falando de prosperidade, que vai entrando nesse assunto, é exatamente isso, né? Se a gente está falando que dinheiro é uma energia, tudo isso que eu faço para mim está emanando uma energia. Então, uma das coisas que ela me trouxe é: você, eu dentro de casa eu gosto de ficar confortável. Carol, você também, eu também. Mas eu falei para ela, quando você está super confortável dentro da sua casa, você se olha no espelho, que energia que você sente? Quando você se arruma para você mesmo dentro da sua casa, qual que é a energia que vem depois que você Uhum. faz isso, né? Sim, sim. É outra pegada. Imagina, a gente que trabalha de casa, né? Enfim, faz toda a diferença. Tanto é que, né, pode parecer besteira, mas eu sento aqui para atender e às vezes eu tô aqui na correria, enfim, né? E aí tem dia que eu sento aqui para atender e eu falo pro meu paciente: Meu Deus, eu entrei sem passar batom. É raro, é muito raro, né? Mas, né, eventualmente acontece. E parece que é um detalhe, mas já me traz assim um up, tipo, opa, voltei pro meu centro, sabe? Assim, agora eu posso trabalhar e tal, enfim. E tem um lance, tipo, esses dias eu tava falando com o Eric, eu falei assim, não, calma, eu não passei batom. Aí ele falou assim, mas você vai se sentir mais bonita se você passar? Tipo, era pra gente sair bem aqui perto, não era tipo, nada demais, né? Mas você vai se sentir mais bonita se você passar? Claro, então, por favor, deixa eu passar no batom. E dá outro ânimo, de fato, né? E não só o batom, mas a roupa, por isso, tipo, né?
dentro de uma linha assim, né, de quero prosperar e etc., é tão importante a gente se conectar e já se vestir como você acha que deveria ser uma pessoa próspera, né? Quando você fala que você está com esse desafio da mente próspera, é isso, né? Porque eu falo uma frase que é: não tem como a gente sair da onde a gente está com a mesma consciência que colocou a gente aqui. Então, ou seja, a gente precisa se tornar uma nova pessoa. Então, para você atingir esse lugar que você está querendo, quem você precisa se tornar? E já começar a se vestir, a se comportar exatamente como essa pessoa, que é essa questão da energia. Porque, Carol, a gente vai falar de sistêmica aqui, vai falar de tudo, porque quando a gente está falando de prosperidade, né? Ah, Andréia, você está recebendo os comentários daí? Você não consegue visualizar também? Ah, agora eu vi, Andréia. Oiê! Isso aqui é um treino, viu, Andréia, para o podcast. E aí, quando a gente está falando de dinheiro, quando a gente está falando de energia, é isso, Carol. São pequenas ações do dia a dia que a gente não percebe, né? Que são coisas que, se a gente colocar no dia a dia, pequenos movimentos, pequenos rituais, vou chamar assim, no dia a dia, já tira a gente desse lugar, já coloca a gente numa outra energia, né? Sim. Ah, a Andréia falou que ela está ansiosa já. Nós também, viu, Andréia? Ah, e ela, eu acho que se identificou com o tema, né? Que tinha Né? opções aí. Ai, ai. Lá no podcast vai ter mais pergunta delas do que qualquer outra coisa, viu? Que elas já Eu vão fazer também a acho. listinha. Eu também acho, mas eu tô pronta para falar para ela fechar os olhinhos ali ao vivo, porque eu me segurei muito aquele dia. Fecha os olhinhos, respira fundo. Respira fundo. Ai, ai. Ela Eu sou falou um que ela é um ótimo ótimo laboratório. laboratório. Todos nós somos, Andréia. Todos É, nós. é. Enfim, Eu vou te falar que assim, a gente tem que tomar cuidado que quem assistiu o podcast, assistiu o episódio inteiro, falou, meu, vocês ficam o tempo inteiro analisando as pessoas, né? Tudo que elas falavam, vocês tinham um porquê por trás e tal, né? Fica o tempo inteiro. Não, né, Carol? Só 99% do tempo. ai, gente, não dá. Tanto é que uma vez a minha irmã falou assim pra mim, porque as pessoas me conhecem, sei lá, digamos, amigas e tal, amigas dela, sabe? Ah, essa daqui é minha irmã, ela é psicóloga e tal, isso aqui. Aí as pessoas falam, sempre, desde que eu tava na faculdade, as pessoas sempre falavam assim, você vai ficar me analisando, né? Eu falo, para com isso, eu não tô. Nem relógio trabalha de graça, tipo, né? Enfim, não tô sendo paga pra isso, não é assim também. E eu falava que não, né? Mas é mais forte que eu. Depois de um dia eu comecei, depois de um tempo eu parei de negar. Eu posso até não ficar dando feedback pra pessoa sem a pessoa me pedir, nem nada disso, mas tem algumas coisas que não tem como não observar, né? E assim, uma coisa foi dentro da minha formação como psicóloga. Depois que eu fiz as formações do universo ali da constelação, enfim, não tem como, Bianca. A gente Não. bate o olho, a gente já tá sacando o que tá acontecendo. E para quem é novo nisso, né, acha que assim, tudo tem um porquê, tem, né? Da live passada, quando a gente estava falando do padrão de escassez, né, e falando da prosperidade, quando chega um cliente aí para você, dependendo de como ele está chegando, igual você falou da publicação que você fez, do retorno que você estava tendo, a gente não olha para o que está acontecendo no externo, a gente fala, tá, calma, o que que o meu campo está informando, né? O que que meu campo está transmitindo para eu atrair esse tipo de gente? E isso é muito doido, porque quando eu estava recebendo várias coisas aqui no meu Instagram, o mesmo tipo de abordagem, e eu estava respondendo, Carol, de uma forma como se eu estivesse justificando, sabe? Justificando a minha resposta para a pessoa porque eu não queria o trabalho dela. Quando eu mudei quando eu percebi que eu falei, por que eu estou justificando para ele o que eu estou fazendo? Quando eu mudei a minha resposta, não veio mais. Então, isso é uma prova do nosso campo. Então, assim, o quanto o meu campo vibracional, o quanto o meu campo do meu sistema está alinhado com a prosperidade. Sim. Ó, a Andrea comentou aqui, ó. Eu namorei um psicólogo e ele me analisava assim, era esquisito. Mas isso eu consigo diferenciar bem, tá? Eu não fico o tempo todo, não. Tem coisa que não tem como não analisar, óbvio. Mas, para você ter uma ideia, né? Enfim, a Bianca né, conhece um pouquinho da história, assim. Hoje eu me relaciono com uma pessoa que
tem um pezinho, né, dentro das terapias, conhece um pouco do universo da constelação e tal. E logo no começo do nosso relacionamento, ele me fez várias pontuações, assim como se fosse um terapeuta. E eu tive que virar para ele, humildemente, ou não, e falar: olha, eu não quero que você seja meu terapeuta. Se eu virar essa chave e virar sua terapeuta, vai ficar chato. A gente não vai conseguir se relacionar. Então, assim, hoje em dia é super legal, porque ele parou totalmente, assim. Então, tem uma coisa ou outra que ele pontua, né, no sentido de provocar reflexão, da mesma forma que eu faço com ele. Mas se virar a função principal da relação, vocês não se relacionam. Aí vira o Salvador querendo, né? Porque na verdade não tem como, né? Você acaba trazendo para reflexão, não para uma análise, não para uma terapia, mas para reflexão, mesmo porque a gente faz isso com a gente o tempo inteiro, né? Sim. Quando você está trazendo, inclusive, da sua relação, dessa relação nova e tal, e você está lançando esse desafio da mente próspera, é bom a gente falar, né, Carol, que a prosperidade, ela não, quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando da vida como um todo, né? É assim, o quanto, como estão todas as áreas da sua vida, não é só financeira, é no geral, assim. Isso quer dizer prosperidade. E quando a gente fala a palavra prosperidade, imediatamente as pessoas só pensam no dinheiro, né? Sim, sim. E aí é um pouco também, né, para a gente iniciar, né, nessa linha, a minha legenda da live da semana passada, inclusive, foi: a sua capacidade de receber o dinheiro é equivalente à sua capacidade de receber amor. Mais ou menos isso. Isso, que é a frase que a gente conhece, né? A sua capacidade de receber e permanecer com dinheiro é a mesma de receber e permanecer com amor. É. Olha lá, a Andrea colocou aqui, ó. E se uma parte está ruim indiretamente e as outras também Também acabam ficam ficando ruins. ruins? Sim, é assim, eu vou te falar que a minha resposta é sim. Não sei qual que é a Eu não sei se resposta eu da. entendi, eu não sei se eu entendi a pergunta, Se na uma verdade. parte está ruim, indiretamente as outras também vão ficando ruim. É porque o que que eu já fiz até um post sobre Ah, tipo, isso, se a Andréia. área de relacionamento tá ruim Isso, ou... se você vai afetar do Ah, tá. trabalho, vai afetar financeiro, porque a gente é formado de várias partes, mas a gente é um ser único, né? Então não tem como a gente se dividir. É importante a gente estar alinhado, na verdade, é importante com que a vida esteja alinhada, né? Claro que vai uma área da sua vida, sim. É claro que se a gente não olhar para o problema, o que acontece é que as pessoas não querem olhar para o problema de frente, mas se a gente olhar para o problema, a gente tem que resolver, porque se eu fingir que ele não existe, automaticamente ele vai afetar as outras áreas da vida, né, Carol? Perfeito. Quando a Andrea traz especificamente voltado para esse lance de áreas da vida, me remete à roda da vida, né? Como uma Uhum. ferramenta mais objetiva para poder ver isso. Que você usa dentro do seu processo de mentoria, né? Isso, dentro do processo de mentoria, acho que uma das primeiras sessões, né, não é exatamente a primeira, mas está entre as primeiras sessões, é como se eu fizesse um diagnóstico da vida da pessoa como um todo. Por isso que eu não gosto tanto de falar que é uma mentoria só de carreira, justamente porque a gente olha para a vida, para o sistema como um todo. E aí, quando a gente divide em áreas da vida, sei lá, tipo, nossa, deu uma nota zero para relacionamento e essa pessoa não tem um relacionamento, ou seja, ela está muito infeliz de estar sozinha, né? E todas as outras áreas estão razoavelmente ok. Provavelmente ela vai focar nessa área para poder melhorar, mas principalmente quando existem as oscilações, tipo, tem uma área que tá boa, tem outra que não tá tão boa, a gente não necessariamente vai focar nessa área que tá ruim para melhorar. A gente pode, né, discutir juntas ali qual área da vida que, se a gente focar em melhorar, vai melhorar todas as outras. Então, por exemplo, se é uma pessoa que cuida da saúde impecavelmente, faz exercício físico, tem vida social e não sei o quê, fica muito mais fácil ela conquistar um relacionamento, caso ela não tenha, né, nesse exemplo que eu tô dando. Então, assim, mas o contrário também acontece. A nota, tipo, tá lá embaixo, e aí ela não sai de casa, tá esperando o príncipe encantado através do Tinder. E isso é quando olha o Tinder para poder dar match. E, enfim, tem uma série de outras coisas. Mas assim, tem uma área só que tá muito ruim, vai abalar todas as outras? Depende. Depende. Depende do que é a área fundamental para cada pessoa. Então, né, vou falar por mim. Em um dado momento da minha vida, quando eu, né, saí de um relacionamento, todas as outras áreas da minha vida deram uma estremecida.
Não ficaram ruins, mas deram uma estremecida. Em contrapartida, se eu fico sem emprego, para mim tá. Andréia, começou no Tinder, já está errado. Se eu fico sem emprego, eu, tipo, não é uma coisa que me abala tanto assim quanto essa questão, tipo, do relacionamento, enfim, sabe? Mesmo o emprego sendo muito importante para mim. Então depende um pouco da dinâmica da pessoa também. Mas abala, de qualquer jeito, abala, assim, pelo menos alguma coisa abala, assim. Eu já atendi gente que, assim, super regradinho na academia, super regradinho no trabalho, mas, assim, teve um problema no relacionamento, parece que desanda um pouquinho do restante. Você não consegue, vou falar performar, vai? Você não consegue performar da mesma forma que você fazia antes, né, Carol? Sim. De alguma coisa, porque não tem como eu separar a Bianca dessa área, a Bianca dessa área. Eu sou uma Não tem pessoa como. só, não tem como. E muita gente que você percebe que foca muito lá, por exemplo, no trabalho, tá com a carreira em ascensão, mas não tá feliz na parte de relacionamento. Aí foca cada vez mais na carreira. Mas aí a gente vai ter que entrar mais um exemplo aqui, que é o segredo da felicidade, que eu falo sempre. Qual que é o segredo da felicidade? Né? Uma das pesquisas mais longas que foram feitas em Harvard foi sobre essa questão da felicidade, onde eles perguntavam, né, o que é felicidade para você. Começou com 724 pessoas essa pesquisa, demorou mais de 70 anos para eles apresentarem os primeiros resultados. Os filhos dessas 724 pessoas foram entrevistadas, os netos também, para entender estado de saúde físico e emocional. E depois de, sei lá, 70 e tantos anos, eles apresentaram o primeiro resultado de que o segredo da felicidade não tem nada a ver com carreira, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com um monte de coisas materiais que a gente observa e acha que é. O que tem a ver com o segredo da felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos, e não necessariamente o relacionamento amoroso. O quanto que eu me sinto acolhida, né, com pessoas próximas a mim e tal. Né? Mas a gente vai desviar muito, né? Tipo, a Andrea tá perguntando, talvez esta, não sei, focada em uma área e meio que negligenciar a outra poderia ser uma fuga. Com Sim. certeza. Tanto de gente que se enfia no trabalho para não olhar para o relacionamento que não tá legal, tem de É, monte. Só que de novo, de acordo com Harvard e essa pesquisa da felicidade, o que realmente faz a diferença na vida das pessoas são os relacionamentos. Então não adianta se enfiar no trabalho. Tem que, fazer terapia, uma constelação, olhar para isso, tomar consciência, começar a na, agir de outra forma. Isso, na verdade, né, Carol, para falar em prosperidade, para falar sobre esse lance da mente próspera, não tem como a gente não falar disso se não falar da pessoa olhar para dentro e se conhecer. Por quê? Sim, Não tem como eu chegar nesse lugar sem saber de verdade quem eu sou. Porque quando você traz essa pesquisa de Harvard, a felicidade está muito relacionada a como eu me relaciono com as outras pessoas. Eu só consigo me relacionar, não é só de relacionamento amoroso, mas eu só consigo me relacionar saudável com uma outra pessoa a partir do relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Eu fiz um sim, post essa semana disso, né? Um relacionamento saudável, ele começa com a palavra eu sou. sim, eu vi. Maravilhosa. Eu vi. É, Eu vi. E aqui, quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade começa quando eu permito receber o que a vida me dá. O que a vida me dá, tipo, é algo muito mais amplo. Aí eu falo assim, nossa, quando eu permito receber o que a vida me dá, a vida só tá me dando traste para me relacionar, a vida só tá me dando o trabalho meia boca, enfim. Aí começam o muro de lamentações, o vitimismo, e é só ladeira abaixo, né? Como que uma pessoa consegue ser próspera com essa mentalidade? E aqui não é uma crítica, né? Porque eu não sou, né, a Madre Teresa de Calcutá aqui para ficar pregando, né, gratiluz. Mas é a gente, de fato, se policiar em relação à nossa percepção, inclusive das coisas não tão boas, e conseguir honrar, que acho que tem a ver com isso, honrar até as coisas não tão boas que nos trouxeram até aqui. eu escrevi aqui para não esquecer que prosperidade não é sorte, é alinhamento com você, com a sua história e com o que você merece receber. Né? Quando você fala sobre o lance do receber agora, porque é exatamente isso, que está muito relacionado com eu sou, né? Porque se eu acho que eu não mereço receber um relacionamento saudável, que eu não mereço receber muito dinheiro, que eu não mereço trabalhar com o que eu quero, o que vai adiantar? E muita gente, né, Carol, fala muito. Não, eu falo, eu mereço, eu sei, eu quero. Mas tá, mas como que você se sente internamente? Porque o que vale é a nossa postura interna. Interna você está se sentindo pequenininha perante a vida ou você está grande? Né? Como que você está se sentindo internamente? É a postura interna que é a chave, né? Sim.
sim. E quando a gente fala de postura interna, é por isso que eu acho que as constelações funcionam tanto, né? Porque a gente literalmente traz as pessoas para dentro, né? No sentido de compartilhar ali alguma percepção e trazer as frases de solução, e a gente vê o quanto as frases de solução refletem o que a alma queria dizer e não disse, né? É É. muito, muito sutil. Porque assim, e na verdade a constelação, ela é uma ferramenta incrível para descobrir para onde a gente está olhando, né? Porque quando a gente está até falando de todas as áreas da vida, vamos falar sobre o lance do se eu estou no mais ou se eu estou no menos, né? Como a Ana dizia, né? Mais dinheiro, mais relacionamento, mais vida, mais trabalho, tudo mais, né? Mais Menos libido. dinheiro e mais libido, exatamente. Menos dinheiro, menos trabalho, menos não sei o que, eu tô no menos. Então, assim, qual campo da minha vida eu tô? Eu tô olhando para a vida ou não? Porque hoje eu até postei, depois de um depoimento, que a vida pede da gente é mais vida. Sim. E isso é prosperidade, né? Sim, né? E de novo, para as pessoas saírem um pouco do lugar de que prosperidade é só dinheiro, né? Quando eu não acredito, não estou com meu livro aqui, eu ia estar lá Que na minha livro? cabeceira. Que eu tô lendo de novo Os Segredos da Mente Milionária por conta do Ah, tá. O desafio, que que né? você quer dele? Aham. Tá, Não, eu eu tenho ia ele ler o aqui. trechinho do pernil de novo, Aham, sabe? Mas na próxima eu leio, semana que vem. aham. Semana que vem eu leio. Porque é esse lance de você repetir, repetir. A gente, né, mesmo quando a gente dá esse exemplo do pernil, que a gente vai contar só na semana que vem, assistam. Ai, ai. A gente está falando de repetição de padrão, né? A gente está falando de seguir algo de forma, tipo, sem pensar muito, a gente só faz. E quantas vezes a gente só faz? E não é só com dinheiro. A gente está lendo isso num livro que fala sobre dinheiro e ele está dando o exemplo voltado para o dinheiro, mas não é só isso. A gente repete o tempo todo tudo, né? Enfim. E por Então, que que a gente repete o tempo todo? Porque a gente vive no automático, né? Porque se a gente parar um pouquinho pro agora, no agora, nesse momento, a gente vai ver que só uma pequena reflexão às vezes vai trazer a gente do tipo, tô repetindo um padrão. Essa frase veio do meu pai, ou essa frase veio da minha mãe. O que eu percebo é que as pessoas elas não observam os pensamentos, que é aí que está a diferença, né, Carol? Eu observar que pensamento que está vindo e não me identificar com esse pensamento. Eu não sei se eu já falei aqui que tem um cliente meu que quando eu falei para ele, você precisa, ele falou, quando eu vi eu já reagi. Aí eu falo, mas você precisa ficar no presente. Porque quando eu não estou no presente, eu não vou me posicionar, eu vou reagir, né? Que vem com uma carga emocional de alguma história minha do passado. E aí eu falei, então você precisa prestar atenção que a sua mente está me trazendo, está te trazendo. Aí ele chegou na sessão e falou, na hora que eu parei, respirei, minha mente trouxe, eu falei, é golpe. Nossa, eu adorei. Ele nomear o pensamento, ele nomear o que a mente estava trazendo como golpe, amei. sabe? Amei. Porque toda hora que vem, ele vai falar, é golpe, né? E não vai se identificar com ele. Que legal. É uma super É. estratégia isso aí, hein? Isso aí é Isso, estratégia, né? Não, eles não nomeiam dessa forma na terapia cognitivo-comportamental, mas é uma forma de você identificar uma crença limitante. isso, exatamente. Aí de falar é golpe, né? Porque aí você já tá nomeando, você já sabe. Porque eu não sei você aí, mas eu sinto aqui das pessoas falarem do quanto é difícil mudar a mentalidade. Mas é uma questão de incluir pequenos rituais diários, sabe? Para poder conseguir mudar essa mentalidade. Porque a Sim. chave da vida tá na mudança da mentalidade, né, Carol? Sim, né? E eu acho que a grande sacada, eu acho que tem uma das coisas que me motivou foi justamente ter visto tantas pessoas reclamando tanto, sabe? Lamentando e etc. E seja tipo, em relação ao dinheiro, seja em relação. Eu falei, gente, calma. Acho que o desafio agora vai ser diferente, né? Porque eu já tinha a intenção de fazer mais um desafio ainda esse ano, né? Que seria, tinha que ser antes de dezembro, porque dezembro é um mês meio atípico, enfim, né? Mais tumultuado com as pessoas, enfim. Então tinha que ser no mês de novembro. E eu falei, quer saber? Como a gente já tem um podcast aí, enfim, tem algumas coisas para amadurecer o tema, eu acho que dá para envolver várias pessoas. E aí eu criei aí o desafio, lancei no comecinho da semana, tem as inscrições que estão abertas até sexta-feira, até dia 31, né? Vai ser a data limite para entrar.
E eu sou bem otimista, assim, bem animada, porque, né, da outra vez foi um desafio mais genérico, com foco em alimentação e atividade física. Dessa vez vai ter atividade física também, mas tem muito esse lance de trabalhar a mentalidade em relação à prosperidade. Uhum. E quando você fala de trabalhar a mentalidade em relação à prosperidade, você não está querendo dizer só financeira, você vai colocar em todas as áreas da vida, os desafios. Exato, Uhum. exato. É, É é. Porque trabalhar as nossas crenças e se permitir cada vez mais se abrir para o fluxo de receber mesmo, sabe? Trabalhar a uhum. gratidão. Então, assim, quando a gente olha especificamente para o nosso tema de hoje, a prosperidade começa quando honramos o que já temos, tem tudo a ver com eu olhar para que, né, para tudo que já passou, agradecer o que foi e honrar o que me trouxe até aqui, gente. Eu não consigo fazer isso se eu continuo chamando meu ex de defunto. Eu não consigo fazer isso se eu continuar xingando meu chefe, que foi um filho da puta. Desculpa. Entende? É, enfim. Não Então. consegue fazer isso se guardar mágoa, né, Carol? É assim, quando Uhum, você fala do chefe e tal, eu tava atendendo uma cliente que eu lembrei, acho que você fez, do exercício do René na formação. Muita gente procura, tá buscando recolocação, tá querendo sair do emprego, mas tá xingando o emprego anterior, uhum, né? Ou tá xingando o emprego atual, então assim, ah, porque o emprego é ruim. Então, quando você fala honra e quando você fala de gratidão, é exatamente isso. É honrar o que já foi, honrar o que aconteceu, o que me trouxe até aqui, mas também honrar, agradecer onde eu tô, né? A partir do momento que eu sou grata onde eu tô, aí é a partir daí que a vida começa a se abrir e as possibilidades começam a surgir, né? uhum. Sim. Enfim. Tem muita coisa para falar de prosperidade, Carol. Sim. Aqui, eu acho que pensando dentro do que a gente está falando, dentro do que a gente fala da sistêmica e tal, faço um convite, assim, para quem está acompanhando, para quem está assistindo a gravação um pouquinho depois. Meu convite para você que está assistindo nesse momento é que você feche os olhos por um momento e se pergunte, assim, o que que eu conquistei recentemente que eu sequer parei para agradecer? E automaticamente, quando eu faço esse questionamento para você, provavelmente você já começa a se conectar com a sua gratidão em relação a isso que você conquistou, É. né? Enfim, então, e também fica o convite, né? O convite para o grupo, de fato, para o grupo, né? Para o desafio, enfim. Mas se por qualquer eventualidade não for o seu momento de entrar no desafio, fica aqui o meu convite para que você comece a escrever mais as coisas pelas quais você é grato, enfim. Se for o caso, pode ser escrever num caderninho, mas tentar ter a rotina de fazer isso ao longo de um período específico. Antigamente eu fazia o desafio. Os desafios não começaram de hoje, Bianca, você acredita? Então, mas quando você fala de escrever, vou só para linkar para eu não perder o raciocínio, não escreva só gratidão, né, Carol? Porque quando a gente carrega culpa, medo, vergonha, mágoa, ressentimento, tudo isso também trava a nossa prosperidade. Sim. Então, escreva, inclusive, assim, você está carregando algum sentimento ruim, alguma coisa ruim em relação a alguém, escreva, tira isso do seu coração. O ato de escrever é terapêutico, né? É de tirar e colocar no para fora, assim. Sim, a escrita é totalmente terapêutica. É. Mas eu confesso para você que quando eu falo, né, de tentar se conectar com essa parte especificamente da gratidão, é mais no sentido de tentar começar pelo básico, pelo mais simples, que teoricamente é simples, mas não é tão simples assim, e Não por é? e por um período específico, É. né? Se você quiser fazer uma atividade mais complexa, um pouquinho mais completa, aliás, que não vai ser complexo, mas um pouco mais completa, tem que entrar pro desafio, não tem jeito. Mas a sugestão de fazer pelo menos por um período seria o que eu chamo de desafio da gratidão, tá? Quando eu falo que não é de hoje que eu faço esses desafios, é que antes eu fazia de forma aberta, não fechava um grupo específico no WhatsApp. Eu divulgava e falava assim, gente, vou começar o desafio da gratidão, quem vem comigo? E o convite era para que durante 30 dias a gente postasse sobre alguma coisa que a gente né, era grato, enfim. E aí é impressionante como é difícil. Porque, sei lá, tipo, o primeiro dia eu agradeci minha família. Segundo dia, eu agradeci meu trabalho. Terceiro dia,
agradeci, tipo, minha filhada, e não sei o quê. Enfim, os primeiros 10 dias são ok. Depois você começa assim, eu vou agradecer o banho que eu tomei. Deixa eu agradecer a comida, ok, check. Ainda tá nos primeiros 15 dias. E depois? 30 coisas Eu tenho um diferentes? baralhinho da gratidão. Cada vez que você tira ele, ele te dá um. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele te dá Sim, algo para você agradecer. E aí, achei. E aí, teve um dia que eu tirei, ele pede para você agradecer até policial. O policial, tipo, da sua cidade que te defende, bombeiro, sabe? interessante. É. Enfim, aí eu sei que é super difícil fazer. Somente o da gratidão já é difícil, né? Então, fazer por conta, escrita, eu super recomendo. Seja escrita, seja ter um diário, seja lá, né, algo nessa linha. Mas o da gratidão já é difícil. Mas eu começaria pelo menos com o desafio da gratidão. Todas as vezes que eu fiz o desafio da gratidão, a minha vida deu um boom logo na sequência. Eu tirei aqui a cartinha, você não vai acreditar o que saiu. Vai. Seja grato pelas pessoas e pelos relacionamentos. Oh, gente. E escolha 3 dos seus relacionamentos mais importantes para demonstrar gratidão. Escolha 3 de quem você tem uma foto. Olhe para a foto e escreva 5 coisas pelas quais você é grato. A cada um deles, escreva o nome da pessoa e diga por que você é grato a ela. Bianca, que lindo! Posta depois que a gente terminar, posta isso, me marca, tá? Tá Eu bom? quero ter essa recomendação aqui, já vai ser um esquenta, porque eu vou usar dessa atividade no meu desafio. Não, e você viu que é a questão do. Você falou, a gente começou a live falando sobre os relacionamentos, na hora Agradecer que os sair. relacionamentos, não chamar de defunto. Isso. Depois o pessoal chama a gente de bruxinha, né, Carol? Não é o campo, né? É o campo. É. Porque prosperidade está muito relacionada a isso. É Muito isso. relacionada a isso. É isso, senhora. Então, É. para que eu possa, né, ter prosperidade, eu preciso começar honrando o que eu já tenho. Como eu honro o que eu já tenho? Sendo grata. Não, Exatamente. não Sendo julgando. grata a tudo, né? Não só o que é positivo, né, Carol? Exato. Até mesmo porque, quando eu penso na minha história, de todas as vezes que eu tentei apontar o dedo para os meus pais, tanto para meu pai quanto para minha mãe, porque eu sempre fui muito crítica, eu falo, cara, se eles fossem diferentes, eu não seria como eu sou hoje. Eu tenho tanto orgulho da mulher que eu me tornei. E, Carol, só que você está falando uma coisa que, para mim, o meu pensamento também é esse. Se eu não tivesse os pais que eu tenho, se eles não fossem quem eles foram, para mim, eu não seria quem eu sou hoje e eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou hoje, assim. Só que não é fácil você fazer com que a pessoa tenha esse olhar. Sim, Não é fácil fazer com que a pessoa tenha esse olhar, porque foi isso que nos trouxe até aqui, que fez, que moldou a gente, né? Que criou a Carol, que criou a Bianca, né? Foi a nossa história, foi o que a gente vivenciou, seja bom ou seja ruim. Que é importante a gente falar sobre o ato de tomar os pais, tomar a vida. O tomar é tomar com tudo que veio, seja bom ou seja ruim, né? Que é isso que a sistêmica traz pra gente. é isso. Bom, eu acho que podemos fechar, né? Assim, eu vou tirar, terminando aqui, eu já Tira tiro uma mais uma foto. cartinha, Tiro. só pra gente fechar, tá bom? Ó, 50 práticas para o ato de agradecer. Eu amei, tá? Eu quero a capa desse daí. Uhum. Fala aí, de onde você quer que eu tire? Do meio, assim, bem no meio. Do meio. Seja grato ao trabalho do seu coração. Ele Ai, eu bate sou. 24 horas por dia. Bombeia o sangue por todo o corpo e leva o bom oxigênio às células. Ai, o coração, O literalmente. coração literal. Você, você achou que era do trabalho Ai, do gente, eu coração, achei mas o trabalho do meu coração é a psicologia. Não é o trabalho bombeando. mas você viu como tem várias coisas para a gente agradecer? Sim, sim. É É. incrível, né? Eita. Vou tirar foto e te marco lá. Fechado. Bianca, Tá obrigada bom? por hoje. Obrigada a você. Obrigada a vocês que estão acompanhando aqui. Um beijo. Beijo.